E o repórter Rodrigo Miranda está lá no local do desabamento, na 909 Sul, e tem mais informações para a gente ao vivo sobre a situação. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Como vocês viram aí nas reportagens, a CAESB já está fazendo reparo aí nessa rede pluvial e as obras aí não param. O trator segue trabalhando aqui. Agora há pouco também nessa cratera imensa que a gente vê neste momento, foram retirados 4 carros, 2 tiveram perda total, ficaram inclusive aqui dentro, foram cobertos com lonas e estão aqui dentro do cercado dessa obra. E outros 2 foram retirados, levados por guinchos aí para oficinas que os donos indicaram. Saiu sujo, mas dá para lavar aí, quem sabe fazer uma revisão e voltar a rodar. Os outros 2, perda total. Mas o cenário ainda requer cuidado, viu? O CREA informou que a empresa disse que em 90 dias já vai conseguir retomar as obras normalmente aqui desse espaço. E nesse momento, como eles foram notificados pela Defesa Civil, o trabalho é de contingenciamento para evitar novos deslizamentos, já que o asfalto ainda está com bastante rachaduras. Então tudo isso é para ter cuidado, evitar outra situação aí, evitar que outras pessoas se coloquem em risco. Incrivelmente, mais uma vez, um cenário de destruição, mas nenhuma pessoa ferida aqui no Distrito Federal nessa situação. Choveu 60 milímetros de chuva aí ontem aqui em Brasília, então choveu muito e acabou trazendo esse impacto aqui na cidade. Juliana. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. E falando em chuvas fortes que acabaram provocando esse deslizamento continuam no DF. O INMET e a Defesa Civil voltaram a emitir alertas para o risco de tempestades durante toda a semana. Segundo o INMET, a previsão para esta semana é de chuvas intensas que podem chegar a 50 milímetros e vir acompanhadas de ventos de até 60 quilômetros por hora. A orientação do INMET e da Defesa Civil é não se abrigar debaixo de árvores por causa do risco de queda e de descargas elétricas. Áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos, devem ser evitadas. A recomendação é ficar dentro de casa. Em caso de destelhamento, tentar se proteger usando uma mesa ou cama. Para os motoristas, a dica é evitar locais alagados. Se não for possível, a dica é sair do carro imediatamente e procurar um lugar seguro. E um grupo de trabalho está analisando viadutos e tesourinhas das asas norte e sul e vai encaminhar um relatório de vistorias para a nova CAP. As informações chegando agora com o Cláudio Marcos ao vivo. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, o grupo de trabalho, então, fazendo aí esse monitoramento, né, em tesourinhas, pontes e viadutos aqui do Distrito Federal. Nas tesourinhas, várias estão sendo analisadas, as vistoriadas até agora, né, principalmente 9, 10, 11 e 12 Norte, também as tesourinhas da 11 e 12 Sul. Em tese, o bloqueio nessas tesourinhas é sempre de 9 da manhã até o meio-dia para esse trabalho dos técnicos que depois vão encaminhar um laudo aí para Nova CAP. A gente lembra que essas estruturas nunca passaram por reformas desde a inauguração de Brasília. Agora, eu cito um exemplo, por exemplo, da 3, a tesourinha da 3 Sul 203, que está bloqueada desde a semana passada, já cerca de uma semana e meia, com bloqueio permanente 24 horas. Isso tem gerado problemas do trânsito aqui da área central de Brasília. Bom, o secretário de Obras aqui do Distrito Federal, o Exídio dos Santos, diz que, de uma forma geral, a qualidade das pontes e viadutos aqui na capital do país é boa, mas que esse trabalho, então, vai continuar. Juliana, a gente lembra, por exemplo, que na semana passada tivemos um problema na ponte JK, uma parte da estrutura se soltou, por sorte ninguém ficou ferido, não gerou nenhum acidente, mas a ponte teve que ser bloqueada, o trânsito por lá foi bloqueado para que os técnicos fizessem então a verificação e também fizesse o reparo. Então continua esse trabalho, tanto nas tesourinhas quanto nas pontes e viadutos aqui do Distrito Federal. Juliana. É um trabalho preventivo importante, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. E vamos ver como é que está a volta para casa pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro ali na Épia Norte, sentido Sobradinho.
Movimentação até que tranquila nesse trecho que a gente está vendo. Acho que logo depois do Balão do Torto, agora mudou de ângulo a câmera, dá para ver que tem bastante carro subindo ali, o Colorado, indo para Sobradinho, Planaltina, mas hoje até que a movimentação não está tão pesada por lá. Agora a gente vai para EPTG, movimentação nesse trecho que a gente está vendo, dá para ver ali na Marginal, que está bem movimentada, trânsito praticamente parado, muito carro por horário. A gente segue agora então para EPNB muito movimentada também, sentido Riacho Fundo, Recanto das Emas, bastante carro, está andando, mas com um pouco de lentidão. E encerramos o nosso giro na BR-040. BR-040, muita lentidão, muito carro, paciência para quem está em casa esperando esse pessoal chegar. E o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem um novo comandante-geral, é o Coronel Lisandro Paixão dos Santos. Ele trabalhava na Subsecretaria de Gestão da Informação da Secretaria de Segurança Pública. O novo comandante assume a tropa com a missão de negociar o reajuste salarial da categoria ao lado dos policiais militares. Ele entra no lugar do coronel Emilson Ferreira, que na tarde passada reuniu a corporação para informar o desligamento, alegando motivos pessoais. O ex-comandante disse que, ao voltar das férias, vai pedir para ser reformado. E foi enterrado hoje o corpo do homem morto por um vizinho que é policial militar. Clay Ebert Guzmão, de 51 anos, foi assassinado com um tiro durante uma discussão por causa de barulho na vizinhança. O caso foi na última segunda-feira em um condomínio no Areal, região de Águas Claras. As imagens já mostram os dois brigando, o policial militar e esse homem que está de casaco e armado. Ele consegue se levantar, saca a arma e atira no vizinho. O caso foi nesse prédio que fica na QS7 do Areal e depois de atirar, segundo revelou testemunhas, o policial chamou o corpo de bombeiros. O homem chegou a ser levado para o hospital. A gente está mudando agora para aí, entendeu? Foi exatamente no dia que nós estávamos mudando e a gente só viu só os disparos só. Clay Ebert Guzmão, de 51 anos, não resistiu ao ferimento. Os moradores revelaram que o policial militar estava indo registrar uma reclamação na portaria por causa do barulho provocado pelo vizinho e que quando os dois se encontraram, a briga começou. Por meio de nota, a PM se pronunciou, disse que o policial, temendo ter a arma roubada, reagiu atirando. Essa moradora, que preferiu não se identificar, conta que a situação poderia ter tido um final totalmente diferente. Afirmou que o morador aparentava ter problemas psicológicos, mas que não era agressivo. Ele, inclusive, cuidava do jardim ali pra gente, era super educado, não fazia mal a ninguém. Eu acho que foi sim um motivo banal e eu acho que não precisava terminar desse jeito por causa de uma discussão. O servidor se apresentou na 21ª delegacia e foi liberado. A PMDF informou que já iniciou os procedimentos legais relacionados ao caso. A corporação não detalhou quais medidas serão adotadas, nem informou o nome do policial. Este é o segundo caso envolvendo policiais em menos de 2 semanas. No dia 28 de novembro, um médico foi morto com um tiro na cabeça na Asa Sul, durante uma abordagem policial. Ele estava com um amigo que é policial aposentado. Os PMs disseram que foram ameaçados pelo colega de farda. Este caso também é investigado. A Polícia Civil daqui do DF foi hoje às ruas para combater fraudes em licitações públicas. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, São Paulo e Goiás. A polícia apreendeu celulares, notebooks, pendrives e documentos. Ao todo, são 17 pessoas investigadas e 10 filiais ligadas a 2 grandes empresas que participavam das fraudes. A investigação começou há 8 meses. No alvo, 2 grandes empresas que fornecem alimentos para hospitais públicos, presídios e restaurantes comunitários em várias capitais. A suspeita é que a organização criminosa atuava desde 2015. Chamou a atenção dos investigadores a rapidez com que essas empresas davam os lances na disputa de licitações públicas. Elas usavam programas de computador para ganhar os editais. Os nomes das empresas não foram divulgados. E o nosso comentarista Cláudio Humberto relembra o caso da agressão de uma mulher por uma segurança na porta de uma boate em Taguatinga Sul. Ele cobra que a casa noturna também seja responsabilizada.
Afinal, estava tudo errado naquela boate People de Taguatinga, onde uma cliente com sinais de embriaguez foi atirada violentamente na calçada na porta do estabelecimento. A vítima da violência não bateu a cabeça em uma quina por centímetros, poucos centímetros, escapou por um milagre. Mas, para começo de conversa, a vigia truculenta, que age com crueldade e covardia, trabalhava ou trabalha irregularmente como segurança, sem qualquer registro da Polícia Federal, como manda a lei. Além do crime em si, que pôs em risco a vida de um ser humano, a Polícia Civil tem agora motivo para investigar exercício ilegal da profissão. Mas, novamente, é preciso lembrar que a boate tem responsabilidade nisso tudo. Primeiro, pela contratação ilegal dessa falsa segurança. Depois, por permitir que uma garota de 21 anos que gastou seu dinheiro consumindo bebidas alcoólicas na própria boate seja tratada dessa maneira, com violência desproporcional e criminosa e também muita covardia no próprio estabelecimento. E a Polícia Civil do DF cumpriu 8 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira. A operação investiga acusados de praticar o chamado golpe do protesto. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Como é que funciona esse golpe? Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Pois né, segundo os investigadores, esse grupo, ele se passava por funcionário de cartórios, alegando fazer cobrança de títulos de protesto e por isso daí o nome de golpe do protesto. Os policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e também a Fraudes investigavam esses integrantes da associação criminosa acusada agora de estelionato e receptação. 8 pessoas foram presas pela polícia aqui do Distrito Federal, em parceria com a polícia de São Paulo. Nessas prisões aconteceram em São Paulo. Eles vão ser presos temporariamente, ou seja, por 30 dias, mas esses 30 dias podem ser reprogramados, prorrogados por mais 30 dias, caso a polícia não conclua ainda as investigações. Os suspeitos, eles convenciam as vítimas a depositarem os valores na conta corrente de um suspeito, de um suposto tabelião. A investigação suspeita ainda que o grupo esteja cometendo os crimes desde 2014 e a estimativa é de que os prejuízos das vítimas cheguem a aproximadamente 4 milhões de reais. Apenas aqui no Distrito Federal, os policiais registraram 81 casos que têm uma possível ligação com este grupo, que tinha como alvo pessoas com altos valores a pagar. Juliana. Que pena, Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. A gente sabe que quando o assunto é cuidado com os filhos, as obrigações podem e devem ser divididas entre pai e mãe. Trocar fralda, por exemplo, não é tarefa só da mulher. O problema é que fora de casa, muitos pais encontram dificuldades em fazer isso, porque nem todos os comércios têm trocadores em banheiro masculino. Mas aqui no DF, essa realidade já começou a mudar. Uma nova lei agora obriga a instalação de fraldários em banheiros masculinos e femininos de estabelecimentos comerciais com mais de 300 metros quadrados. Novidade comemorada por toda a família. O Eduardo já passou por cada uma quando teve que trocar a fralda da Lara. É um pouco constrangedor o fato de você, às vezes, como eu já passei por isso, ter que ir no banheiro feminino com a dona do estabelecimento segurar a porta para mim e eu... Poxa, um monte de mulher querendo usar o banheiro, isso acaba sendo um pouco constrangedor pra gente, assim. Mas esse malabarismo de pais e mães está com os dias contados. Uma lei distrital obriga a instalação de fraldário tanto em banheiros feminino quanto masculino em estabelecimentos comerciais. Mas teve empresário que muito antes de virar obrigatório já oferecia essa comodidade, como é o caso desse restaurante no Lago Sul. A gente observa que para os pais é muito confortável chegar num restaurante, estar sozinho com seus filhos ou não, às vezes eles estão acompanhados da esposa, mas eles levam os filhos sozinhos ao banheiro, Esse shopping foi além, eles pensaram na privacidade dos clientes. A família ter um espaço agradável para atender as necessidades do bebê e da mãe também, para amamentar com privacidade, um espaço também para os pais virem com os filhos, às vezes maiores, que a gente tem também o banheiro família, que faz toda a diferença para o passeio ser muito agradável.
agradável. A regra foi publicada no Diário Oficial no dia 9 de dezembro. Ainda não foi estipulado um prazo para que os locais se adequem à norma, que, na opinião do Eduardo, vai beneficiar toda a família. É até bom que agora não tem esse rótulo de que a mulher, quem cria, o pai ajuda. Porque quando você tem uma coisa só no banheiro feminino, é uma obrigação, a mulher acaba sendo uma obrigação a mulher ter que ir lá. E o cara fica assim, você vai lá, toma, porque só tem no banheiro feminino. Muito bem, nada mais justo. A seguir, uma conversa com um fotógrafo que lançou um livro com imagens aéreas da nossa capital. Você vê agora imagens do trânsito na Estrutural. O Band Cidade volta já já. Essa é para os apaixonados pelos pontos turísticos de Brasília. O fotógrafo Ricardo Lins usou um drone e conseguiu registrar das alturas a grandiosidade da nossa arquitetura e vai lançar um livro com as melhores imagens neste fim de semana. Mas antes vai mostrar algumas coisas aqui pra gente, não é, Ricardo? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Juliana, tudo bem? Ricardo, eu tô aqui com o livro, né? O livro se chama Que Lugar é Esse? Você tirou fotos de cima com a intenção de chamar a atenção dos brasileiros para o lugar que fica meio que sem identificação, assim, do alto, né? Sim, a ideia é fazer um desafio, né? Ver se a pessoa consegue identificar o edifício que costumeiramente passa ao lado, mas sobre esse ângulo. E mostrar que a gente tem uma arquitetura bem, assim, genuína, singular, né? Sim, Brasília acho que é particularmente especial nesse aspecto. Ricardo, inclusive a capa aqui do livro, ó, estou mostrando aqui o livro, eu não sei que lugar é esse. Que lugar é esse, Ricardo? Então, esse é o Memorial dos Povos Indígenas. Olha! Que fica em frente ao Memorial JK. Lá no Eixo Monumental. No Eixo Monumental. Tá vendo? Eu já ia achar, eu achei, por um tempo achei que era o estádio, né? Mas não vi o vermelho aqui dentro. Uhum. Então, de onde veio essa ideia de fazer esse projeto, de brincar assim com os leitores? Então, no final do ano passado, eu comprei um drone de presente de aniversário. Bom. Assim como um brinquedo. E no começo desse ano, em janeiro, eu fiz uma foto do Cine Brasília. E eu postei essa foto nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E um amigo falou, Ricardo, essa foto está muito interessante. Eu acho que a gente está vendo algumas imagens aí do livro. Eu acho que você devia publicar mais vezes, né? E eu, a partir da pergunta, que lugar é esse, do Cine Brasília, alguém respondeu, não, esse lugar é a Concha Acústica, por exemplo. Aí eu, opa, então eu vou na Concha Acústica. Tirei uma foto da conta e uma coisa foi puxando a outra. Uma coisa foi puxando a outra. E, inclusive, no livro tem um QR Code que mostra a localização, né? A localização no Google Maps. Legal, tudo muito moderno. E o lançamento, então, vai ser no sábado? Não, vai ser amanhã. Amanhã. Quinta-feira, dia 12, a partir das 18 horas no Carpedim, da 104 Sul. Então fica aí o convite para todo mundo, né, que gostou do seu trabalho, que é muito curioso mesmo, chama muita atenção. Olha aí, a gente não sabe, esse aí é a catedral. Sim, a catedral. Acho que esse foi o único que eu consegui identificar. Parabéns, então, Ricardo, pelo trabalho, viu? Muito criativo. Tá, muito obrigado, Obrigada Juliana, pela participação. A seguir, oportunidade de negociar dívidas no caminhão da Caixa. Você vê agora imagens ao vivo do trânsito na Ponte JK. O Band Cidade volta daqui a pouco. Quem não quer começar o ano com o pé direito e sem dívidas? Então, olha só essa dica. Até o dia 20 deste mês, os 65 mil clientes daqui do DF, da Caixa Econômica, que estão no vermelho, vão poder renegociar suas dívidas. Quando a Leilza saiu do Paranoá hoje pela manhã, ela nem imaginava que ia conseguir renegociar a dívida da casa onde ela mora, financiada pelo Minha Casa Minha Vida. Eu estava vendo uma consulta, né? Aí eu passei aqui e vi, eu digo, vou lá ver quanto é que eu estou devendo. Em apenas alguns minutos, a negociação estava feita e com um descontão. Já resolvi tudo, graças a Deus. Qualquer um dos 65 mil clientes residentes aqui no DF e que possuem dívidas com mais de um ano na Caixa podem procurar o caminhão Você no Azul para renegociar ou parcelar os débitos. Os descontos
podem chegar a 90%. O objetivo é proporcionar mais acesso aos clientes, né, que tenham dívida, passaram por dificuldade financeira e estão querendo renegociar nesse momento que você tem uma injeção de recursos, né, extras, que é o 13º, a liberação do FGTS, teve a liberação do 13º por Bolsa Família. A campanha ela promove aí descontos de até 90% para dívidas de mais de um ano, mas aqueles que não puderem liquidar à vista também têm condições de parcelamento em até 96 meses. Então fica a dica aí, o caminhão fica até sexta no setor comercial sul, próximo à Galeria dos Estados, das 9 da manhã até às 7 da noite e depois vai para Taguatinga e fica até o dia 20 no mesmo horário, lá na Praça do Relógio. Excelente oportunidade para tentar começar o ano aí no azul, né? E por hoje é isso, obrigada pela sua companhia e audiência. Vem aí o Jornal da Band. Excelente noite para você, até amanhã. Tchau, tchau.